Vamos então falar sobre essa galáxia, né, que é famosa, essa guerra entre as forças do bem e do mal. Confira esse VT para você já entrar no clima de Star Wars. Ambientada em uma galáxia distante, a épica narrativa trata na disputa política entre um império tirano e ditatorial e um grupo libertário, sendo a trama principal ligada à família Skywalker e à transformação de Anakin, um Jedi do bem, no vilão Darth Vader. Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca e Yoda são outros personagens icônicos que entraram para a cultura pop internacional. Conhecida por seus efeitos especiais revolucionários, a saga lançada em 1977 não só criou um universo amplo de produtos, como também influenciou gerações de fãs e inspirou muitas outras obras audiovisuais. Para se ter uma ideia do poder da franquia, a frase mais famosa do roteiro, May the Force be with you, ou seja, que a força esteja com você, por ser um trocadilho, fez com que o dia 4 de maio se tornasse o Star Wars Day, quase um feriado mundial. May the Force be with you. 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 May the Force be with you, Master. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with us. May the Force be with us all. Na data mais geek do ano, é comum ver fãs pelas ruas vestidos de Jedis, Siths ou droids, prontinhos para celebrar seus personagens favoritos e maratonar a ópera espacial. Para você que ainda não assistiu aos filmes da ficção científica, que tal dar a chance para essa franquia neste mês que ganhou um lugar especial no coração dos amantes de Star Wars? Fica a nossa dica e que a força esteja com você. Então bora lá conhecer mais sobre a saga Star Wars com o crítico de cinema Roberto Sadovski. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Estamos falando de uma saga, então estamos falando de vários filmes. Sim. O primeiro é de 77, mas eles seguem por diversos anos. Isso. Quem nunca assistiu Star Wars, o que fazer? Eu preciso assistir todos os filmes para entender? Ou eu consigo já entrar nesse universo aos poucos, sem precisar assistir ao todo? São quantos filmes? Ao todo são 9 filmes da saga principal, mais dois spin-offs que foram lançados e agora a série de streaming também. Então estamos falando de 11 filmes além da série. Várias séries, inclusive uma acabou essa semana. Por onde começar? Eu começaria pelo filme, o primeiro filme de 77. Eu sei que muita gente hoje, né, o público hoje talvez ache que seja um pouco mais lento, né, que é um ritmo um pouco diferente do cinema de ação de hoje, mas eu acho que a gente tem que começar com os clássicos e ver por que tanta gente se apaixonou em primeiro lugar por Star Wars. Então, vamos na base. A base é o principal. A paixão nasceu nesse filme. O que tem nesse filme que é marcante, que fez realmente com que Star Wars se tornasse o fenômeno que é? Acho que foi vários fatores numa mega salada, né? O George Lucas, né, que é o criador da série, dirigiu o primeiro filme, escreveu o primeiro filme, se formou em cinema, gostava de cinema experimental, fez uma ficção científica experimental, fez um filme sobre jovens dos anos 50 e ele tinha paixão por seriados cinematográficos dos anos 30 e 40. Né? Semana que vem essa história continua. Ele tinha paixão por filmes do Akira Kurosawa, né? Japão feudal, o castelo, o cavaleiro, a princesa e tal. E ele estava influenciado também pela Guerra do Vietnã na época. Né? Ele queria mostrar o ponto de vista dele do conflito num prisma de fantasia. E aí ele juntou isso tudo e criou Star Wars, com a ideia de fazer efeitos visuais que fossem revolucionários para a época. Então,
ele criou... foram revolucionários. Foram, não tinha absolutamente nada parecido. Acho que em alguns anos antes, Kubrick tinha feito 2001, que visualmente era fantástico, mas era ficção científica, né? Star Wars não é ficção científica, Star Wars é fantasia, né? Não é o futuro da humanidade, é uma coisa indefinida no espaço e no tempo. O que eu acho que é muito mais legal, porque a gente se identifica muito mais. E quando o filme foi lançado, foi um fenômeno, as pessoas enlouqueceram com o filme. As pessoas queriam ver mais e ver mais. Então, foram construídos mais cinemas na época nos Estados Unidos para atender a demanda. A partir de Star Wars, mais cinemas? Eu acho que Star Wars ele ajudou o cinema mainstream, ajudou o cinema independente, porque muitas redes começaram a falar, a gente tem que ter sala para exibir esse filme. As pessoas querem. E não tinha outro jeito de você ver. Ninguém via na TV. Não existia VHS. Então, o lugar de você ver era no cinema. Então, foi lançado em 77, relançado em 78. A continuação saiu em 1980, né, que é o Império Contra-Ataca. E ele fechou essa primeira parte da saga em 83 com o Retorno de Jedi. Só que até aí, a saga já tinha capilarizado para livros, para quadrinhos, para tudo que a gente puder imaginar de outros autores expandindo esse universo. E aqui, apesar da saga ter começado em 77, não é o início da história, certo? Não é. O George Lucas ele queria dar a sensação de que a gente estava assistindo um seriado que ele gostava de ver quando ele era criança, né? Então, quando ele colocou esse é o meu episódio 4 da série, era uma coisa para dizer, ó, essa saga já tinha um começo antes e ela continua. Só que é claro que isso deu muito certo para ele armar como uma história. Ele deu um título ao primeiro filme que é Uma Nova Esperança, né? Ele colocou como episódio 4 e ele fez o episódio 4, 5 e 6. E os outros criadores em outras mídias começaram a expandir histórias antes e histórias depois, né? Quem eram esses personagens antes? Então, retrocede 100 anos, retrocede 1000 anos, vamos ver o que acontece depois. Até que ele retomou tudo em 99 e aí o mundo já era outro, né? Os efeitos já eram outros, a percepção de um produto como Star Wars era outra também. Chegamos onde chegamos hoje. Então, caso eu decida assistir, não por ordem cronológica, mas sim pela história, eu vou ter spoilers, né? Eu vou antecipar momentos que, na ideia do autor, não eram para ser entendidos ainda. Eu acho que o melhor jeito de você assistir é a ordem que os filmes foram lançados no cinema. Então, vê primeiro o episódio 4, 5 e 6 para entender qual é o centro da história. Aí depois ele retrocede para episódios 1, 2 e 3. Aí você vai ver onde o grande vilão da saga que ele mostrou, como ele se tornou aquilo lá e como o universo que vivia numa república se tornou um império. Né? Ele tem uma carga política muito grande. E depois, né, já em 2015, fazendo 10 anos esse ano, já com a Disney tendo comprado a empresa do George Lucas, eles continuaram episódios 7, 8 e 9 para dar continuidade à saga da família Skywalker, além desses outros 2 spin-offs que eles colocaram no meio. Qual é o seu filme favorito? De todos, eu gosto do segundo filme, que é o Império Contra-Ataca. Porque é um filme que os heróis só se dão mal, ele não termina, ele termina num gancho assim, os heróis sofreram uma derrota gigantesca e a gente não sabe o que vai acontecer. E naquela época, eu era muito criança, os filmes demoravam 3 anos, né, de janela entre um e outro. Então foram 3 anos dos fãs assim, como que acaba esse negócio? Curiosos. É o filme que teve a maior revelação da série inteira, né? É um filme e é um filme, né? O George Lucas estava preocupado montando a empresa dele, então quem dirigiu foi um cara chamado Irving Kershner, e ele falou, bom, eu vou fazer o meu Star Wars aqui. O George Lucas deu a história, né? Mas a gente tem um roteirista que vai escrever comigo e tal, e eu acho que é um filme muito, muito, muito completo, né? Quem não gosta de fantasia, quem não se interessa por isso aí, eu acho que se ver todos, vai gostar pelo menos de Império Contra-Ataca. Hoje nós iremos conhecer mais, né, sobre esse universo, iremos visitar, né, conhecer os personagens por aqui também. Então eu queria que você nos ajudasse, para quem não conhece tanto, quem são os Jedis? Os Jedis, eles são uma ordem meio religiosa, meio... como se fosse um grupo que estuda artes marciais pela filosofia.
eles existem para defender a galáxia, mas eles não são um exército. Então, eles são guerreiros, mas eles buscam manter a paz. Então, os Jedi surgiram há milhares de anos, né? E eles mantêm a galáxia em equilíbrio, né? Usando a força, que é a habilidade que eles têm. Só que é claro que nada existe em equilíbrio perfeito para sempre. Então, os conflitos que a série traz para a gente são movimentam a história, né? Então, os Jedi, eles são a principal força. Então, eles caem em algum momento, eles deixam de existir e eles voltam a existir depois. Qual que é a importância da família Skywalker na saga? A família Skywalker, ela é considerada um ponto central na força, né? Nessa energia que une todas as coisas do universo. Então, na família Skywalker, a força é muito poderosa. Quando um menino, Anakin Skywalker, né, escravo, ele é descoberto por 2 Jedi num planeta afastado, chamado Tatooine, um deles percebe, ele pode ser o elemento que vai trazer equilíbrio de novo à força. Mal sabia ele que Anakin ia se tornar o grande vilão da saga mais pra frente, que é o Darth Vader. E por que Darth Vader, que é um vilão, é tão famoso? Eu acho que tem um monte de coisas. Visualmente, ele é muito emblemático, né? Eu sempre digo que tem uns 4 ou 5 designs em cinema que são imortais. Darth Vader, Robocop, Indiana Jones, que você vê a silhueta e você sabe quem é. E tem a voz, tem o mistério, a gente não sabe como ele é. Então é um personagem que é muito rico para você desenvolver. E como ele era um Jedi, ele era um herói e ele se torna um vilão, né? Ele cai para o lado sombrio da força, é um personagem muito complexo também, construído dentro de um ambiente de fantasia. Então eu acho muito legal que as histórias em quadrinhos mais novas exploram muito alguns recortes do Darth Vader, né? E é um personagem perigoso, todo mundo tem medo dele, né? Tem uma história em quadrinhos em particular que ele é emboscado pela rebelião e ele tá sozinho, tipo, com um batalhão de dúzias de pessoas, centenas de pessoas. E ele fala, você tá cercado. Ele fala, a única coisa que eu tô cercado aqui é de homens mortos. Então, uma coisa assim, é muito pesado. E tem muito para onde ir nessa saga. Sim. E por que, falando um pouquinho sobre os episódios, demoraram tanto para lançar o episódio 7? O George Lucas diz ele que ele nunca teve um plano além da trilogia original, né? E Star Wars era, né, pelo menos, uma série de filmes independente, era do George Lucas. Ele lançou o primeiro pela Fox e ele fez um contrato, olha, eu quero que os direitos sejam meus. Eles falaram, isso aí não vai dar em nada, tal, e ele acabou, né, construindo um império de mídia com efeitos especiais, né, Indústria Light and Magic e tal, por causa de Star Wars. Quando ele fez a primeira série, ele falou, agora eu vou fazer, ele teve um tempo. Em 97, quando Star Wars completou 20 anos, ele relançou Star Wars com efeitos renovados, né? Ele deu um banho de loja no filme, e ele falou, bom, a tecnologia agora alcançou as histórias que eu quero contar. Eu vou contar agora o episódio 1, 2 e 3. E para ele a saga era essa, a saga do Darth Vader, de criança a guerreiro, a vilão, a redenção dele. Para ele, a saga era essa. Estava fechada já. Estava fechada. Mas a empresa foi vendida para a Disney. E quando foi vendida para a Disney, obviamente você tem um ativo desse na mão, você fala, bom, vamos continuar, né? E aí contrataram o J.J. Abrams, um diretor, e perguntaram para ele onde a história pode ir. Aí ele criou o Despertar da Força e a história foi expandida de novo. E para fechar, a gente sabe, né, que Star Wars tem diversas frases emblemáticas e que a força esteja com você é a maior delas. O que significa esta frase? Eu acho que tem uma coisa muito legal, porque a força é um pouco de ciência, um pouco de misticismo. Então é assim, você nunca vai estar sozinho. Em qualquer adversidade que você tiver, você vai estar sempre assistido, né? Como os Jedi caminham pela palavra da força, a força vai estar sempre contigo, você nunca vai estar sozinho. Eu acho que é uma mensagem de esperança muito bacana. Eu acho que a série, ela tem histórias para todos os públicos, tem histórias mais infantis. A série que acabou agora se chama Andor, é uma série super política, que não tem batalhas de espada e tal, é como a rebelião começou. Então,
Tem várias formas de você abraçar Star Wars. Tem uma série que saiu ano passado que era com crianças mesmo, né? Skeleton Crew, então eu acho que tem para todo mundo. E quando fala que a força seja com você, eu acho que você aqui é acolhido. E isso eu acho muito bacana. Maravilhoso. Bom demais recebê-lo, conversar com você Prazer sobre meu. Star Wars. E você encontra muito mais no @rsadovski. Vou tentar te falar como você escreve, tá? É Vemudo SKI. Então é Sadovski, mas se escreve Sadovski. Muito obrigada. E agora, esse estúdio, senhoras e senhores, teremos coleção, teremos muitas outras surpresas. Camila, é com você. Ah, eu já tô encantada aqui, muito curiosa também, né? Porque quando a gente fala desse universo, logicamente tem as pessoas que colecionam, né, esses bonecos. Aliás, eu vou até perguntar pra ele que está aqui do meu lado, que é o Zeca Panzer. Seja muito bem-vindo. Ele é colecionador e restaurador também, né? Prazer te conhecer, viu? Todo prazer é meu. Muito Aí a obrigado. pergunta que eu falo pode falar boneco? Pode falar boneco, é assim mesmo que cada um fala. fala alguma coisa. O pessoal costuma brincar, né? Com vários tipos de brinquedinho, boneco. Mas vocês não gostam quando fala Mas brinquedinho, né? na realidade, isso aqui são action figures. Ah, esse nome é muito mais bonito. Gostei. Action Action figures. Figuras de ação. de ação. Figuras de ação E esses itens são seus. são meus. São Você meus do também meu trabalha acervo. com isso. Trabalho com isso. Eu sou restaurador. Eu restauro Ai, que interessante. estátuas de colecionáveis. Olha só que trabalho maravilhoso. Me conta o que você tem aqui, porque eu já estou curiosa para saber o que é mais atual, o que é mais antigo. O que você tem aqui de mais diferente da sua coleção? Então, o que eu procurei fazer aqui é trazer algumas figuras que mostram um pouco do universo, porque o universo é muito grande, né? de Star Wars. Gigantesco. Então, alguma coisa, eu trouxe coisas modernas, coisas antigas, coisas do episódio 4, 5 e 6, né? Do episódio 1, Qual que é 2 seu e 3. xodó aqui? Bom, meu xodó são essas naves, porque Uau. elas já não são mais fabricadas, né? Então elas Nossa, elas que são bonita. raras, né? Então, essas são meu xodó. A peça mais rara que você tem na sua coleção, qual que é? Então, aqui tem algumas, essas aqui são peças antigas lá para trás dos filmes. Esse aqui, também uma que está aqui, né, que é o Darth Vader. Essas são as mais raras. E por que ela se torna rara? É porque saiu de linha? É por conta do tempo? Por conta do tempo, algumas saíram de linha, né? Por conta do tempo e saiu de linha. Posso Isso pegar? Pode, Posso? por favor. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse daqui, quem que é? É o Darth Vader, ele tá num traje, tá vendo? Todo que ele brigou, então ele tá tá bem damaged, que fala, né? Danificado. Danificado, né? Que interessante. É ele sem a máscara. Na verdade, ele tá um pedaço do rosto com a máscara. E assim, é interessante os detalhes, né? Ele é muito bem feito. Quanto custaria um item como esse hoje em dia? Então, esse item eu não tenho nem noção, eu teria que procurar, mas isso aí tá em torno de, acho que uns R$500, R$600. 500, 600 reais. Um desse. Tem algum item da sua coleção que é mais caro que isso? Então, esses mais modernos hoje, eles estão por volta de R$300, né? Esses... Também é raro? Não, esses não são raros, mas hoje as figuras estão nesse preço, entendeu? Ah, de hoje. De hoje. Ou seja, 330, 300 e pouco que estão revendendo hoje. é um hobby que não é barato. Não é barato. Não é barato, agora que é importado, né? Vem de fora, não tem a indústria brasileira fazendo isso, então fica difícil, entendeu? Eu imagino. Agora, tem mais antigos aqui. Eu tenho, por exemplo, cadê? Esse que você pegou aqui é o C3PO? Isso, esses daqui são da original, Da original. da clássica. O dourado é o C3PO. A clássica. Aí, por exemplo, eu tenho aquele ali, né? O primeiro lá? O primeiro. Do lado esquerdo, o primeiro do lado aqui, que ele também qual que é? É mais antigo, entendeu? Qual que é o personagem dele? Stormtrooper. Stormtrooper. É um Stormtrooper. Né? Também é antigo. Antigo. Quanto custa? Eu gosto de saber o preço. Então, esses daqui, antigo, vai para uns R$800. Legal. Por aí. R$900. Que bacana. Por causa dessa coleção, né? Black Series chama essa coleção. Para quem quer começar, começaria por onde a fazer uma coleção? Eu sugiro começar pelos novos mesmo, né? Pelos mais atuais. Pelos mais atuais. Até hoje a indústria está fazendo isso, né? Tá. Ela não parou de fazer.
Então hoje com essas... E a Disney hoje, que é a que faz, né, o Star Wars, que é detentora dos... Ela continua fazendo várias séries, seriados, não para, desenho né? animado. É um atrás do outro, até o que eles querem pegar também justamente é a parte infantil, pegar as crianças gostarem de Star Wars. Conquistar as crianças para vender também, né? Esses itens todos. Hoje é muito do avô interessante. até o bebê. É a família toda que gosta. Isso é muito legal. E eu quero agradecer você por ter vindo, por ter trazido aqui os seus colecionáveis. Muito interessante. Vou passar também, tem o seu Instagram, né? Que é o @ZecaPanzer. @ZecaPanzer lá no Instagram para conhecer mais o trabalho dele, que é colecionador e restaurador. Zeca, muito obrigada. Porque aqui, gente, que momento emocionante. Vocês não sabem com quem que eu vou falar agora. Eu vou falar com ela, que é do Conselho Jedi. Tem sim um Conselho Jedi aqui em São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Que incrível essas roupas. Prazer conhecer vocês. Vou falar oi para todo mundo, porque não é sempre que a gente encontra aqui membros do conselho. Todos são membros do conselho? Tudo bom? Tudo bom? Muito engraçado a gente cumprimentar assim, porque ver um filme, né? Parece estar cumprimentando realmente o ator do filme, porque os figurinos são impressionantes. Mas antes, Fabíola, eu quero que você conte pra gente. Eu tô com um pouco de medo dessa rainha, mas tá tudo certo, né? Ela é do bem. Paz, é do bem, porque a azulzinha é do bem. Ela é boazinha. Né? O vermelho é que tem que tomar cuidado, o azul é do bem. Me conta o que é o Conselho Jedi São Paulo. Bom, o Conselho Jedi São Paulo é um fã-clube de Star Wars. Nós estamos em 17 estados no Brasil, não tem só em São Paulo. Tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, enfim, vários estados no Brasil, Recife. E nós fazemos encontros de fãs. Na verdade é uma desculpa, né, pra gente se reunir, fazer amizades. Que legal! Enfim, o fã-clube é sem fins lucrativos. Nossos eventos, eles arrecadam alimentos para nós doarmos para comunidades, ONGs. Então vocês tem fazem todo um ações propósito. sociais, Fazemos também. E que tipo de ação social que vocês fazem? Nós fazemos anualmente um evento chamado JediCon. E nesse evento, as pessoas que participam levam 1 quilo de alimento, que nós juntamos todos esses alimentos no final do evento para doar. Então vai uma instituição buscar os alimentos. Então todo ano essa quantidade está aumentando. Isso é muito importante e eu acho que é a base de tudo que a gente faz. Não é só gostar de Star Wars, é usar isso para ajudar as pessoas, fazer uma coisa legal. Muito legal. E você pode apresentar pra gente quais são os personagens? Quem é quem aqui? Posso. A Márcia, ela tá de Jedi. De Jedi. Boazinha. Que incrível essa espada. Ela faz barulho, igual da espada original. Nossa, eu amei. Incrível. O Zeca tá de piloto rebelde. Piloto rebelde. O Henrique. Me deu branco. Ele tá de Mandaloriano, é um custom. Ele mesmo fez a armadura. É mesmo? Né? Tem um grupo de Mandalorianos Builders, Mandalorian Builders. Eles fazem as próprias armaduras. Além de fazer réplicas do filme, eles fazem as que eles gostam, tipo, escolher uma cor, uma coisa diferente, eles fazem. Eles fazem. Tem um microfone para eu conseguir falar um pouquinho com eles também? Obrigada, Gabi. Você consegue falar comigo, Mandalorian? Consegue? Como é que é produzir uma roupa, né, um traje como esse? Demora muito tempo? Então, vai dos recursos que você tem, dos materiais que você opta por fazer. E se você quer fazer um personagem que já exista nas mídias, né, nas séries, nos filmes, ou se, como eu, você quer criar um personagem do zero, né? Eu entrei para fazer um personagem que já existe e decidi criar o meu próprio. Que legal. E quanto custaria, assim, para fazer uma roupa assim? Olha, eu já perdi as contas, para ser sincero. Melhor não fazer conta. Por menos... Se for tudo impressão 3D, como essa armadura, uns R$2.000. Olha, é bastante. É bastante, mas vale a pena, né? Ah, total. Muito bom. E a sua, então, é um traje... Meu Deus! Ai, não, ele veio! Ele veio! Darth Vader no nosso estúdio! Eu não acredito! Oi, mestre! Que demais! Agora o clima ficou tenso. Deu um pouco de medo. Gente, que incrível! Como é seu nome?
Darth Vader. E você é quem? Stormtrooper. O quê, Rô? A Rô, sequestra ele pra mim. Ai, deixa eu entregar pra alguém que tá me atrapalhando. Pronto. Porque eu tô muito interessada de ver de perto. Dá um frio na barriga de ficar perto dele? Não dá? Isso causa nas pessoas? Você sente, Darth Vader, quando você tá em eventos por aí, as pessoas te respeitam, elas sentem um pouco de medo? Como é que é? Tem pessoas que ficam tremendo. Sério? Ou de emoção, nervosismo ou medo. E eu até tenho uma história, viu, Rosílio, pessoal de casa? Uma vez me pediram para trazer, lá dos Estados Unidos, estava passeando com a minha mãe, para trazer, olha eu falando com o microfone, para trazer uma espada original. Vai eu no aeroporto com a espada do Darth Vader, não dava para embalar, ela estava só na caixa. É impressionante como as pessoas respeitam. Eu estava na alfândega, os policiais dos Estados Unidos me respeitando porque eu estava com o sabre de luz, obrigada, do Darth Vader. E aí todo mundo fica, nossa, olha que incrível, porque realmente é um filme, enfim, que entra muito na vida das pessoas que gostam, né? Elas vivem isso assim como vocês. Como é que é ser, para vocês, vou perguntar para alguns de vocês, como é que é esse estilo de vida? É bem gratificante, né? Porque as pessoas fazem comparações, né? Que já foram para Disney no parque e vê os cosplayers do Brasil trajados. E eles falam assim, não, é idêntico, é perfeito. É muito. Eles têm aquela sensação de que estão lá novamente, né? Com os personagens. Muito legal. Posso ver sua espada? Ela faz barulho, ó. Vou ver se... Dá para ouvir? Vê. Dá pra ouvir, gente, barulhinho? Olha, muito interessante. Você, qual que é o seu personagem? O personagem é um Stormtrooper. Que é um soldado que é, assim, importantíssimo também na saga, Exatamente. né? Quanto custou sua roupa? Olha, já faz alguns anos, mas acima de R$1.000. Acima de R$1.000. Ela dura bastante. Que material que é esse? PVC, praticamente. PVC. É muito pesada? Não muito. Não? É tranquilo de ficar, mas a máscara deve incomodar um pouquinho. Mas a gente é obrigado, às vezes, num evento, ficar 2-3 horas direto com ela. É um pouco quente, mas tá tudo bem. Faz parte do show. Entendi. Muito bom. E dá pra ganhar dinheiro também sendo um cosplay? Na verdade, ninguém é profissional cosplay no caso deles, né? De Star Wars. Quando participa de eventos filantrópicos, tem mais ajuda de custos para ir e vir, uma alimentação, coisas assim, né? Mas ninguém vive disso, assim, 100%. É hobby mesmo. É hobby, é amor. É porque gosta. Agora, o que fez, por exemplo, você escolher essa personagem, né? O Jedi, ele representa o bem, né? São os guerreiros que levam a paz para o universo, pelo menos deveriam ser, né? Então, há controvérsias aí ao longo de tantos filmes e tantas séries, né? Eu faço, na verdade, vários personagens de Star Wars. A primeira que eu fiz foi a Princesa Leia. Mas eu faço a Rainha Padmé, eu tenho roupa de piloto também, eu faço vários personagens. Legal. Eu sou muito fã também da Princesa Leia, né? Que foi a primeira. Sim. Que foi uma primeira... A gente só via princesas cuidando da casa, né, fazendo aquele serviço. Ela ia à luta mesmo, E ela não, ela foi a primeira princesa que eu vi no cinema que pegou uma arma, falou, não, eu também vou lutar, eu também vou me defender. E aí desde aí eu me apaixonei por Star Wars desde esse dia que eu vi essa Princesa Leia, né. E os Jedi eu tô apaixonada, né, assim, porque eles têm uma coisa mística, misteriosa. Tá. E assim, são personagens muito ricos, né. Muito bom. Adorei conhecer. E dá pra fazer parte, então, do Conselho Jedi? Dá. Então eu vou passar aqui pra vocês o Instagram, que é @ConselhoSP. Só isso. Conselho SP. Aí você pode também fazer parte do Conselho Jedi, que nada mais é que um grupo que gostam do mesmo tema para interagir, né, para fazer amizades e para ajudar também. Aliás, parabéns pelo trabalho social que vocês fazem, viu? Muito importante, muito interessante. Parabéns, tá? Também quero passar o Instagram da Fabiola, é isso? Não, Conselho SP, você não tem, né? Não. Então tá bom, só do Conselho. Gente, tá muito obrigada por terem vindo, parabéns, os trajes são simplesmente maravilhosos e sejam felizes, né? Porque é sobre isso, é ser feliz estando num grupo ou fazendo o que gosta. Muito legal, adorei. E é com essa imagem, dá pra rolar uma luta aqui?
Entre Darth Vader e Jedi, dá pra rolar uma guerrinha aqui? Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai pro intervalo, tem mais mulheres pra vocês. Até já! Olha! Olha que lindo!